Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paixanalítico. O tema do vídeo de hoje é censura e preconceito literário na psicanálise. Vamos lá. O reino da Dinamarca, ele continua relativamente podre, meus caros. Realmente os psicanalistas são humanos, demasiado humanos, como diria Nietzsche, né? Os psicanalistas não são pessoas melhores do que ninguém. Eles são pessoas que vivem, que têm ânsia por poder, prestígio, que têm um gozo pelo fascismo, pela burocracia. Eu tenho dito quanto isso existe dentro de todos nós como potencial, né? Dentro de todos nós seres humanos. Então, tomem muito cuidado com quem sempre precisa levantar a bandeira que é bacana, que é bonzinho, porque muitas vezes, não sempre, claro, isso está ocultando um jogo de poder, né? Algo que tem a ver com prestígio, com hierarquia e com seleção de saberes, com politicagem, com quem eu me relaciono, quem eu aprovo e assim por diante. Então, vamos lá, eu vou começar falando aí de algumas passagens da minha tragicomédia com a psicanálise, né, que eu sempre trago aqui, né? É rir para não chorar, né? E, novamente, também evocando aquela máxima, né? Estou farto de semideuses. Bom, eu já tive trabalhos vetados, né, censurados, tanto em revistas, né, como revistas de psicanálise, como inclusive em anais de congressos, né? Eu não vou citar nomes nem congressos, até porque eu acho que tudo isso é um sintoma que está por aí de alguma maneira, né? Pode vir e mexe ter uma ocasião, uma oportunidade em que isso aparece em várias instituições, em vários meios. Não acho que isso é exclusivo de algumas pessoas, embora tenha instituições, pessoas e grupos que possam ter uma tentação maior a se inclinar pelo poder e ao veto, ao estranho, ao lugar do outro ou diferente. Uma série de fatores. Vamos lá. Eu tive já, nessas duas ocasiões em especial, 2 eventos importantes de psicanálise, 2 congressos, que eu fiz exposições que foram muito bem aceitas pelo público que estava ali presente. Aplausos, muitas perguntas, colocações, mas eram trabalhos assim bem sui generis, eles eram trabalhos que estavam, digamos assim, num lugar relativamente diferente dos outros trabalhos do Congresso, né? Então justamente isso é o que chamou a atenção, né? Trouxe a plateia a querer desdobrar, né, comigo um diálogo, né? Enfim, acabei fazendo inclusive amigos nessas circunstâncias, fui parabenizado pela minha coragem de expor esses trabalhos. E na hora que chega daquele trabalho, um tempo depois ser publicado numa revista que seria derivada do Congresso ou num livro, aquilo é vetado, né? Foi vetado, enfim. Uma outra circunstância também, mandei um artigo para uma revista de psicanálise, né? E recebi um parecer da revista completamente estranho. E eu me atrevi a questionar. Olha, que parecer é esse? Não tem nada a ver com o meu trabalho. Aí a pessoa, que não se identifica quem é, obviamente, responde dizendo que estava um pouco constrangida, dizendo que o parecer era errado. Eles mandaram o parecer do trabalho de uma outra pessoa. Então, muito obrigado por estar um pouco constrangido. Ou seja, realmente, muitas vezes essas revistas e esses órgãos, né, assim, que mantêm um certo estatuto fálico, um certo status quo, eles fazem com que as pessoas que ocupam esses lugares possam cair numa tentação burocrática de poder, no sentido delas se autorizarem a julgar o trabalho das pessoas. E eu tenho sempre falado com colegas e amigos, é muito difícil alguém que não tenha passado por esse tipo de experiência, tá, pessoal?
Isso é muito frequente no meio acadêmico, na psicanálise não é diferente, que há simplesmente argumentos totalmente esdrúxulos, muitas vezes, não sempre, claro, tem argumentos que são consistentes, mas muitas vezes argumentos totalmente esdrúxulos para justificar que eles não vão publicar o material, ou eles simplesmente não falam nada, não dão parecer nenhum. E isso tem a ver com uma falta de vontade ou de interesse político de publicar o seu artigo. Ou seja, não é um problema de inconsistência no seu artigo, não é um problema ligado ao estilo, até porque cada um tem o direito de escrever do jeito que pode, do jeito que quer, cada um tem seu estilo, ninguém pode estabelecer como o outro deve escrever e se expressar e se manifestar. Então, sim, existe preconceito literário, existe censura, isso é o oposto da psicanálise. A psicanálise, ela, não só no consultório com os nossos pacientes ali, que associam livremente, mas ela como um todo, desde a formação fundamental dos psicanalistas até a sua transmissão, ela deve ser livre. Os psicanalistas devem ter autonomia. E se alguém está preocupado em ficar julgando a qualidade do que o outro diz, de modo a não discordar, mas até cercear, porque todo mundo pode discordar, claro, tem esse direito, mas de cercear o trabalho de alguém, porque aquilo lhe soa estranho, porque aquilo não lhe traz ganho ou interesse político, porque essa pessoa não é conhecida, ou qualquer coisa nesse sentido, é lamentável, isso destrói a psicanálise, tem a ver com um espírito retrógrado, né? Vamos dizer assim. Então, façam o teste, né? Se vocês não forem famosos o suficiente, façam um teste. Vocês podem publicar, até em rede social, é interessante ver como muda, né, a percepção, a escuta de quando uma pessoa X diz alguma coisa e outra pessoa Y diz a mesma coisa. Os outros não ouvem da mesma forma, mesmo que a frase ou o conteúdo do pensamento, a mensagem seja a mesma, não ouvem da mesma forma se quem fala é Beltrano, Ciclano ou Fulano. Ou seja, tem pessoas que, digamos assim, elas conseguem um tal patamar de reconhecimento que elas têm carta branca para dizerem o que elas querem. E às vezes, se é alguém que não tem esse tal prestígio, esse reconhecimento, a mesma reação que uma pessoa teria de contemplação com esse bambambam, com aquele que é desconhecido, ela tem nojo, ojeriza, repulsa, ou até reconhece uma qualidade no que ela diz, mas por inveja ela não vai querer dar voz ou reconhecimento a essa pessoa, porque essa pessoa de alguma maneira representa uma ameaça para ela. Então é isso aí, pessoal. A psicanálise é humana, demasiado humana. Desconfiem de pessoas muito puras, né? Que sempre levantam a bandeira da democracia e dos direitos humanos, mas na verdade, se elas não prestarem atenção, às vezes nem é de uma forma tão maliciosa assim como eu estou caricaturando aqui, elas podem estar exercendo uma coisa meio fascistoide, podem estar digamos, exercitando o domínio, o poder e interesses políticos. Então, meu conselho a todos, não se inibam, não desanimem, insistam, tá? Reclamem, questionem, falem, né? Não precisa sair por aí brigando, se não quiserem, né? Até porque se a gente ficar brigando não vai ser escutado também, mas me parece que é importante a gente não desistir. Se você tem algo a dizer, mantenha, saiba que você tem qualidade no seu pensamento, que o que você diz deriva das suas leituras, da sua experiência, e ninguém tem o poder de vetar ou destruir ou abafar a sua verdade. Esse é o espírito da psicanálise. Coragem, não se inibam. Um grande abraço e até o próximo vídeo.